Olá, sejam muito bem-vindos ao Imprensado, um programa de entrevistas que você só confere aqui no Portal Correio. Eu sou Adriana Bezerra, do meu lado Wellington Farias, e entre a gente muito disposto a ser imprensado, o advogado, o ex-deputado, analista político, Gilvan Freire. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde. Você é um profundo conhecedor, né, do cenário político paraibano. Está aí há umas 3 décadas, não só testemunhando, mas, de certa forma, escrevendo parte dessa história. E dizem as boas línguas que você é o artífice dessa aproximação entre Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho. Essa novidade que o Supremo trouxe ontem para Paraíba, né, a ascensão de Cássio ao Senado, faz com que, muito brevemente, Cássio e Ricardo entrem em rota de colisão? Então, primeiramente, eu sou um espectador da cena política que é tão escancarada que não constitui nenhum talento você saber muito sobre ela. Todo mundo sabe, na Paraíba todo mundo sabe. Até a experiência de interpretar a Constituição, todo mundo está interpretando na rua por conta do processo de Cássio. Verdade. E é uma questão muito específica do Supremo Tribunal Federal e que poderia ser matéria de interesse apenas de advogados e juízes. Bom, o segundo ponto é que eu também, já com 30 anos de experiência, se eu não tiver aprendido, não tenho mais tempo para aprender. Então, eu estou resolvido nessa questão do tempo. E, em terceiro lugar, quando o Cássio está mais vivo no cenário político, ele está detentor de um mandato, ele tem um grau de importância que ele se coloca como alternativa política diante de crises que poderão acontecer. Evidentemente, você nem tem como prever uma crise. Porque, veja bem... Mas o governo já não começou meio que em crise? Quer dizer, a gente tem aí uma ameaça de greve na educação, já tivemos um ensaio de uma greve na polícia, uma insatisfação generalizada no serviço público. O Ricardo já não começou meio mal esse governo? Começou meio mal não, começou muito mal. Ele tem tempos perdidos de governo, que são os primeiros instantes, os primeiros 60 dias. Nós já estamos com quase 80 dias de governo, ou mais precisamente 80 dias de governo. Então, ele tem... O senhor que conhece ele bem, ele é meu adepto assim, de Maquiavel, do tipo assim que eu vou baixar o sarrafo todo de uma vez e depois a conta-gotas eu vou dando uma aliviadinha? Bom, a única dúvida que eu tenho é se ele fará isso em conta-gotas ou se fará de uma vez só. Como ele continua fazendo, está muito claro que ele não faz de uma vez só, ele faz por partes, né? Mas eu acho que ele deverá ter esgotado a cota de maldades, né, que ele poderia praticar no governo. Porque isso redunda em quê? Em perdas de contingentes eleitorais. Ricardo hoje tem menos eleitores do que teve na eleição. Isso é ruim para um governo que precisa de sustentação popular. Né? E você, quando perde, você não perde para a rua, você não perde para ninguém, você perde para alguém. Então, você perde para outras lideranças políticas. Quem está ganhando? Eu acho que Cássio tende a aglutinar os descontentes de Ricardo Coutinho, que ainda são contentes com ele, Cássio, e não é pelo fato dele estar com Ricardo Coutinho que ele vai perder esses descontentes, porque esses descontentes podem estar fazendo projeto futuro com Cássio. Deputado, objetivamente, o senhor vislumbra uma briga futura entre Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima? Olha, os filósofos antigos, né, que eram os adivinhos também, então, coincidentemente, eles eram cegos. Eu sou míope e eles viam melhor do que eu. Mas eu não tenho dificuldade de entender que no futuro próximo, se continuarem as escaramuças que já existem, não são graves nem muitas, né, isso pode acontecer uma ruptura entre o cassismo e o ricardismo. Já existem escaramuças? Existe insatisfação, porque mas a gente não percebe muito. Não percebe, porque isso é uma coisa um tanto quanto silenciosa, na medida em que nós estamos saindo de uma eleição em que o cassismo prestou apoio ao Ricardo. Aquele encontro de Ricardo Coutinho com o veneziano, explorado depois, que aquilo era um recado para Ricardo Coutinho. Aquilo surgiu, é uma invenção da rua ou é uma estratégia de Cássio para dizer, olha, Ricardo, se cuida porque a gente aqui pode se unir? Eu acho que é um recado involuntário. O objetivo talvez não fosse passar o recado, mas não tem como não ficar como um recado. E acho que também a gente vai ver uma coisa nova aí, é que essas forças políticas que são sobreviventes do grande embate travado entre Cássio e Maranhão, essas novas forças, inclusive a de Ricardo, a do próprio Cássio e a de veneziano, tendem a manter uma ponta de diálogo. Porque isso é importante para a construção do novo instante político, ou seja, e também farão isso para alijar Zé Maranhão do processo. O senhor conhece bem Ricardo Coutinho, o senhor conhece o homem Ricardo Coutinho, além do gestor, né, que a massa comum conhece. Olha, quem está conhecendo bem o homem Ricardo Coutinho é Pamela, e ela está falando muito... Não, só a propósito que ela está falando muito, sobre ele. Né? Então, eu estou atribuindo... O senhor tem acompanhado a performance da primeira-dama no Twitter? Eu tenho, e eu acho isso interessante, embora seja um pouco temerário, eu acho interessante que ela é a única pessoa capaz de falar sobre coisas que estão na intimidade da relação dela com ele. Como é que o senhor analisa isso? Ela fala demais, ela parece não estar preparada para o status de primeira-dama? Eu não vejo bem assim, né? Ela não está no modelo da primeira-dama antiga.
mas ela está no modelo de uma primeira-dama diferente. Ela pode estar querendo projetar para a rua uma imagem que Ricardo ainda não tem perante a coletividade. Mas ela ajuda a construir uma boa imagem de Ricardo ou nem tanto? Ela ajuda a decifrar enigmas. Isso significa o quê? Que todos nós na Paraíba estamos atrás de saber quem é Ricardo Coutinho. Todos nós, independente. Mas é tão relevante assim saber, por exemplo, como é que foi a performance dele na noite de núpcias, como ela falou? Essa é uma questão que eu acho que está mais relacionada às declarações dela sobre casamento. Mas quando ela diz, por exemplo, que critica o governo dele e que ele ouve a crítica e não estranha a crítica, né? Quando ela diz uma coisa que é doméstica, mas que tem... E que é diferente de tudo que se acostumou a entender o homem Ricardo Coutinho, né? Ele é uma pessoa que não é muito afeita a receber essa crítica. Uma pessoa solitária, ele foi sempre uma pessoa solitária, nunca dividiu com ninguém uma opinião desse tipo que possa trazer para a opinião pública revelações sobre intimidades, como, por exemplo, ela influencia ele a vestir uma camisa. Ela disse isso num programa de televisão. Eu não influencio porque se eu escolher uma camisa, ele escolhe exatamente outra, porque ele não muda da opinião dele. Quer dizer, isso é um traço de personalidade que ajuda a gente a ir compreendendo o tipo Ricardo Coutinho, que a gente, a rigor, não conhece com essa intimidade toda que ela tem, evidentemente, independentemente de ser esposa, mas pessoa que convive com ele no cotidiano. Então, eu acho que, de alguma forma, ele ameniza um pouco essa imagem áspera que a gente tem. Mas eu gostaria de saber o seguinte, digamos assim, essa ascensão de Cássio ao poder, que depois da decisão do Supremo, ele volta ao poder. Isso é uma razão suficiente para Ricardo Coutinho ficar com a mosca na orelha, ficar cismado de si, esse cara vai dividir o espaço comigo. Eu acho que ele não tem ainda esse motivo, mas ele não despreza também, porque, veja, se Ricardo quer constituir uma terceira força que ele lidera, isso é um pouco incompatível com como ele construiu uma força em que lidera ele e Cássio. Então, se Cássio estivesse morrendo afogado, Ricardo sobreviveria como o único líder, né, dessa corrente que vai se caracterizar uma terceira força. O que é que explica... Então é preciso também, de alguma forma, digamos, matar Cássio para que a terceira força se consolide. Ou então eles vão trabalhar juntos para serem os dois líderes ocupando espaços diferentes. O que é que explica o fenômeno Cássio? O cara... Quanto mais se bate, mais ele cresce, ele sofre muito e, de repente, ressurge das cinzas. E a leitura que o senhor faz, assim, a gente viu ontem uma apoteose em Campina Grande, a micarande, né, que há anos não acontece na cidade, aconteceu ontem, debaixo de chuva, a população correndo atrás de Cássio. Como é que o senhor acha? A gente sabe, o pouco que a gente sabe do homem Ricardo, ele certamente, ele é um homem vaidoso. Como é que ele testemunha isso? E... como é que o senhor vê a ausência dele lá? Bom, eu não sei qual foi... Ele quis diminuir Cássio? Se eu não vou, o governo não vai? Talvez ele quisesse deixar também Cássio sozinho para desfrutar o prestígio daquelas manifestações e não dividir com ele o prestígio. Não dividir com ele aquela homenagem que a população estava prestando a Cássio por uma razão especificamente de Cássio. Talvez tenha sido isso. Ou por ocupações administrativas. Ricardo também não foi receber Obama lá em Brasília, quando o Obama Mas chegou me disseram ao Brasil. que ele foi desconvidado. Eu não sei, a notícia que eu tenho é que ele foi convidado. O senhor acredita que Ricardo deixaria de receber Obama para estar no sertão da Paraíba? Acredito, porque se você vai receber o Obama e lá você não fala sequer com o Obama, como acontece com os governadores, quer dizer, você não tira nenhum proveito pessoal. Mas pelo menos dá uma impressão de que é um cara importante, que foi convidado para... Eu não sei, com tanta gente que pode acorrer à festa de Obama, à recepção ao Obama, eu não acho que nenhum governador vai aparecer chegando perto de Obama, como de fato não apareceu ninguém. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. A ausência de Cássio Cunha Lima na posse de Ricardo Coutinho, a ausência de uma pessoa importante como Cássio Cunha Lima, na posse de um governador que ele apoiou, isso significa o quê? Isso já seria o primeiro recado, olha, não estou satisfeito? Não, eu não vejo, na verdade, nada disso. O que eu vejo é, de qualquer forma, todos dois têm uma certa precaução com relação ao futuro, porque o futuro será sempre ditado pelas crises que a gente não está vendo. Aquelas crises que podem acontecer, às vezes, por fatos inesperados. Nós não seremos capazes de dizer agora que fato poderá trazer um distanciamento entre Cássio e Ricardo. Mas podemos nos apegar a uma pequena amostragem. Se o cassismo, que ajudou tanto a Ricardo, não está sendo contemplado tanto no governo, então esse cassismo tende a estar insatisfeito. Mas dizem, e isso pode gerar um ponto de discórdia. Fontes ligadas a Cássio me informaram essa semana que Ricardo teve uma participação muito especial, né, nesse desfecho no Supremo. Que ele foi a Palocci, que ele pediu ajuda ao Eduardo Campos, que ele realmente construiu as condições políticas para esse desfecho. Isso, inclusive, contradiz toda essa expectativa que desde ontem ronda na Paraíba de que poderia haver esse enfrentamento entre eles, essa ruptura. Quer dizer, Ricardo
dizem essas fontes de bastidores próximas a Cássio, ajudou efetivamente a construir essas condições políticas para a posse. Olha, ainda que tenha havido ajuda, eu não reputo que seja uma ajuda substancial, porque o ministro foi indicado pela Presidente da República, né, por Dilma Rousseff, o ministro que desempatou, e o Wilson Santiago é ligado ao vice-presidente da República, quer dizer, poderia se imaginar que exercesse mais influência em torno dele, e Cássio é a oposição a Dilma. Então, se isso prevalecesse... Mas aí consta que nesse pacote de condições haveria uma migração para um partido da base aliada da presidente. Cássio não está cogitando isso, pelo menos nas suas primeiras declarações. Por isso que eu acho isso pouco provável. Mas eu reconheço que Ricardo deve ter, de alguma forma, dado alguma contribuição para que Cássio pudesse ter melhor trânsito nas instâncias judiciárias em função da causa dele. Agora, eu não vejo também Ricardo, né, com esse acesso, né, a esses setores que podem influenciar. Acho que, nesse sentido, o Wilson Santiago teria muito mais capacidade. Deputado, que leitura o senhor faz de Cícero Lucena na atual conjuntura política? Cícero tem um capital político, o capital não é competitivo, já foi muito competitivo, é pouco competitivo hoje para um projeto de disputa municipal. Ele terá de refazer um pouco a imagem que ficou estragada por conta dos últimos episódios, mas ele pode canalizar setores de oposição que estão se organizando para fazer frente a Luciano Agra, né, por conta também dessas medidas que Ricardo toma e que desagrada, e essas medidas poderão gerar, essa canalização para Cícero Lucena significa que Maranhão está morto? Eu acho que Maranhão está com um problema de desgaste de uso. Eu acho que Maranhão não vai mais liderar um projeto de competição, né, a nível de governo. O que o senhor acha? Quem é o sucessor de Zé Maranhão? O sucessor de Zé Maranhão? O sucessor de Zé Maranhão não é de Zé Maranhão, é o sucessor do PMDB, que é veneziano. E não... Apesar daquelas derrotas em Campina Grande? Porque ele é o seguinte, ele é da nova geração e as correntes que estão se organizando politicamente no Estado, então muito fortalecidas, são de outra geração que não a de Maranhão. Então Maranhão, digamos, não oferecendo mais perspectiva de poder, Maranhão vai perdendo a capacidade de liderar. E dentro do PMDB, quem chega perto dele para liderar, por conta de ser um elemento das novas gerações... Os irmãos de Campina. Os irmãos de Campina Grande. E Manuel Júnior nesse cenário? Manuel Júnior vai virar o Mané da história, porque dizem que Maranhão tem plano de disputar a prefeitura. Olha, se você juntar, por exemplo, todas as forças de oposição, se você junta o Manuel Júnior, um Cícero Lucena, um Gervásio Filho, um Wilson Santiago, né, que vai sair também bastante enfraquecido, se você juntar esses setores de oposição com outros setores que já tem aqui em João Pessoa, ligados a outros partidos, então você tem um bolo considerável. Esse bolo pode escolher um candidato e fazer um papel. Agora, quem é esse candidato é muito cedo para a gente identificar, porque você veja, Cícero Lucena está maior do que Manuel Júnior, em qualquer pesquisa que você fizer, né? Maranhão, que não vai disputar nenhum desses cargos, é maior do que Cícero e maior do que Manuel Júnior. Então, veja, você não estando no primeiro plano, você não estando, segundo a opinião geral, você não sendo o principal líder desse movimento, você tem mais dificuldade de se converter em candidato. Essa próxima eleição, ela será plebiscitária em relação ao município ou ao Estado? Ao município e ao Estado, a meu ver. Se Ricardo fizer um bom governo? Se Ricardo fizer um bom governo, ele não perde em João Pessoa, porque ele só pode perder em João Pessoa se ele fizer um mau governo e contamine Luciano Agra, que não está fazendo um governo desprezível. Então, aquele episódio do Aeroclube desgasta o prefeito João Pessoa? Põe em desconfiança a autoridade do governante, que deixa de ser uma figura mais amena para ser uma figura autoritária, quer dizer, a autoridade com autoritarismo. Eu acho que isso levou a uma certa desconfiança. Se você também considerar que esse ato de autoritarismo ele tem um pouco a ver com a personalidade de Ricardo Coutinho, né, assim, um cara mais duro, né, mais drástico, então isso pode criar, digamos, um desconforto muito grande no eleitor, achando que é uma temeridade você botar muito poder na mão de duas pessoas. Agora eu queria falar do senhor mesmo. Recentemente, próxima eleição, o senhor disse, olha, eu estou vivendo o meu maior momento político. E hoje nós estamos aqui com um analista político, mas sem mandato, não é mais deputado, politicamente não é mais nada. O que aconteceu? É porque o meu momento político é diferente do melhor momento político dos eleitores. O melhor momento político dos eleitores é não votar em mim.